Oi, oi, sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Aqui no comentário fixado eu vou deixar a minutagem certinha para quem vê os aplicativos vizinhos e quiserem pular para onde de fato a história começa. Mas quem quiser ficar comigo, pega na minha mão e vamos para mais uma introdução. A história de hoje é... Sabe aquela pessoa que diz assim, eu atuo muito bem, eu consigo separar o profissional do pessoal? Isso não acontece? É a história da nossa protagonista. O melhor amigo dela pede uma ajuda pra fingir ser noiva. Acho que é noiva. É, noiva. Pra ele não perder o restaurante da família deles. Dele, no caso. Só que no meio da atuação, eles começam a se perder. E o que era pra ser só encenação acaba se tornando mais do que realidade. A narração é feita por IA, e a história tem elementos da ficção. Então, qualquer semelhança com nomes, lugares, pessoas ou até mesmo histórias é mera coincidência. A gameplay ela é autoral e as histórias citadas são traduzidas e adaptadas também por mim, para a melhor experiência de vocês. Agora, se não for pedir muito, vocês poderem deixar o like, se inscrever, comentar o que vocês acharam. Eu vou agradecer de coração. E compartilhar com quem vocês sabem que gostam, com a família, insistir, falar assim, ai mãe, só pra se inscrever, alguma coisa assim, ai de mim vai agradecer de coração. E agora, sem mais demora, bora pra história! Fingindo ser a noiva do meu melhor amigo. Helena descobriu que Daniel tinha feito uma coisa muito idiota quando encontrou o melhor amigo sentado no chão da cozinha industrial do restaurante encarando uma planilha como se ela tivesse acabado com a vida dele. O restaurante da família dele estava vazio naquela terça-feira, poucas mesas ocupadas, funcionários cansados, e Daniel parecia a um passo de entrar em colapso emocional. Helena sentou ao lado dele calmamente. Quanto tá ruim? Daniel soltou um suspiro dramático. Nível talvez eu venda. Um rim, então tá feio mesmo. Ele finalmente olhou para ela, cabelo bagunçado, olheiras leves, cara de quem dormia pouco há semanas, infelizmente, continuava bonito. Helena decidiu ignorar esse detalhe como fazia há anos. Meu tio conseguiu marcar reunião com um investidor importante, Daniel explicou. O problema é que ele é daqueles caras extremamente tradicionais. Tá, Daniel desviou os olhos imediatamente, péssimo sinal. E eu meio que falei que sou noivo, silêncio. Helena ficou encarando ele por uns 5 segundos. Você é muito burro. Eu entrei em pânico e resolveu criar uma mentira matrimonial. Daniel passou a mão no rosto cansado. Pareceu uma boa ideia por 3 segundos. Ela começou a rir sem conseguir evitar, porque sinceramente, aquilo era exatamente o tipo de problema que Daniel arrumava. Ele era inteligente para trabalho, mas emocionalmente um desastre ambulante. E onde eu entro nessa tragédia? Helena perguntou já desconfiada. Daniel olhou para ela lentamente. Meu Deus! Não, Helena, não, você é literalmente a única mulher que meu tio acredita que me suporta. Ela colocou a mão no rosto imediatamente. Daniel, isso é uma ideia horrível. Mas é uma ideia horrível temporária. Toda ideia horrível temporária vira problema permanente. Ele segurou a mão dela dramaticamente. Por favor. Helena tentou continuar séria, tentou muito, mas Daniel tinha aquele olhar cansado e desesperado que funcionava nela desde a adolescência. O pior, ela amava aquele restaurante. Também tinha praticamente crescido ali dentro. Suspirando derrotada, ela puxou a mão de volta. Quanto tempo dura essa mentira? O sorriso de Daniel apareceu tão rápido que irritou ela imediatamente. Você é um anjo, não muda de assunto, só até a reunião com o investidor. Helena estreitou os olhos. Daniel, talvez algumas semanas. Ela levantou imediatamente. Eu vou embora. Daniel segurou o braço dela antes que saísse rindo baixo. Relaxa, vai ser fácil. Infelizmente foi exatamente isso que deixou Helena nervosa, porque fingir amar Daniel parecia fácil demais. No dia seguinte, Helena percebeu que tinha cometido um erro gigantesco no momento em que Daniel apareceu na porta do apartamento dela segurando café e sorrindo como alguém completamente satisfeito consigo mesmo. Trouxe suborno, ele anunciou. Helena abriu mais a porta sem expressão. Você parece feliz demais para alguém endividado. Porque minha falsa noiva aceitou me salvar? Ela pegou o café da mão dele imediatamente. Ainda odeio essa ideia. Daniel entrou no apartamento como se morasse ali.
que sinceramente já fazia há anos, jogou algumas fotos impressas sobre a mesa da sala e sentou no sofá completamente confortável. Helena observou desconfiada. O que é isso? Nosso material de casal feliz. Ela arregalou os olhos. Você imprimiu fotos. Precisamos parecer convincentes. Helena começou a folhear as imagens devagar. Eram fotos antigas dos dois ao longo dos anos, aniversários, praia, churrasco, noites no restaurante. O problema era que eles realmente pareciam um casal em quase todas. Muito, em várias fotos Daniel estava olhando para ela daquele jeito distraído e sorridente que ela nunca tinha percebido antes. Em outras, Helena parecia agarrada no braço dele naturalmente. Aquilo deixou ela estranhamente nervosa. Daniel apontou para uma das imagens. Essa aqui parece foto de noivado. Helena observou a foto em silêncio. Era uma selfie tirada no restaurante meses antes. Ela ria olhando para a câmera enquanto Daniel olhava para ela em vez da foto. Meu Deus, por que você tá me olhando assim nessa imagem? Daniel pegou a foto da mão dela. Como se eu tivesse acabado de salvar sua vida. Ele deu de ombros. Você provavelmente estava me alimentando. Helena revirou os olhos tentando ignorar o calor estranho no rosto. Naquela noite, os dois precisaram jantar com a família dele para tornar o noivado oficial. Antes da reunião com o investidor, a mãe de Daniel quase chorou quando ouviu a notícia. Eu sabia. Helena quase engasgou com água, o que a mulher apontou para os dois. Completamente emocionada, vocês tinham cara de casal desde os 20 anos. Daniel começou a rir enquanto Helena queria desaparecer. O irmão mais novo dele apareceu logo depois olhando para os dois com expressão divertida. Finalmente, achei que vocês iam demorar mais uns 10 anos. Vocês estão exagerando. Helena respondeu imediatamente. O pai de Daniel apenas observava os dois em silêncio enquanto sorria pequeno por trás do cardápio. Aquilo começou a assustar ela, porque ninguém parecia surpreso. Durante o jantar, Daniel segurava a mão dela naturalmente toda vez que alguém mencionava o noivado, e o pior, parecia natural demais, confortável demais. Em determinado momento, a mãe dele comentou casualmente: dá para perceber quando duas pessoas se amam de verdade. Helena sentiu Daniel apertar os dedos dela de leve embaixo da mesa, e pela primeira vez desde o começo daquela mentira, ela ficou genuinamente nervosa. Nos dias seguintes, Helena e Daniel começaram a ensaiar o relacionamento falso de um jeito perigosamente convincente. O problema era que quase nada precisava ser ensaiado. Eles já tinham intimidade demais, já se conheciam demais. Daniel sabia exatamente como ela tomava café, qual comida pedir quando ela estava estressada e até reconhecer o humor dela pelo jeito que fechava a bolsa, e Helena odiava perceber o quanto aquilo parecia doméstico. Numa tarde movimentada no restaurante, ela ajudava no caixa enquanto Daniel corria entre clientes e fornecedores tentando impedir o lugar de entrar em colapso financeiro. Mesmo cansado, ele continuava prestando atenção nela. Quando Helena reclamou que estava com fome, Daniel simplesmente apareceu 5 minutos depois com um prato pronto. Quando ela reclamou de frio, ele jogou o próprio casaco nos ombros dela sem nem pensar. E o pior era que fazia tudo naturalmente, como se cuidar dela fosse automático. A garçonete mais antiga do restaurante observava os dois há quase meia hora com um sorriso enorme no rosto, até que finalmente comentou: vocês estão ridiculamente apaixonados. Helena quase derrubou os talheres. A gente tá fingindo. A mulher soltou uma risada alta, claro. Daniel ria do lado dela enquanto organizava algumas comandas. Traidor. Mais tarde, os dois precisaram tirar fotos novas para anunciar o noivado nas redes sociais do restaurante. Segundo Daniel, aquilo ajudaria a criar uma imagem mais familiar para os investidores. Helena ainda achava tudo absurdo. Os dois foram até uma praça perto do centro no fim da tarde, usando roupas minimamente arrumadas enquanto um amigo de Daniel tirava as fotos. O problema começou quando o fotógrafo pediu: Daniel, chega mais perto dela. Daniel obedeceu naturalmente, perto demais. A mão dele pousou na cintura de Helena enquanto os dois sorriam para a câmera. O coração dela tropeçou forte sem aviso. Agora olha para ela, o fotógrafo pediu. Péssima ideia, porque Daniel olhou, e Helena percebeu tarde demais que ele tinha um jeito muito específico de olhar para ela, calmo, quente, como se esquecesse que existia qualquer outra pessoa em volta. O fotógrafo abaixou a câmera imediatamente. Meu Deus, vocês estão apaixonados num nível constrangedor. Não estamos, os dois responderam ao mesmo tempo. O amigo começou a rir sozinho. Isso ficou ainda mais suspeito. Helena desviou os olhos rapidamente tentando ignorar o calor absurdo no rosto. No caminho de volta, Daniel parecia irritantemente tranquilo. Enquanto isso, Helena estava emocionalmente em crise, porque talvez tivesse começado a perceber uma coisa muito perigosa. Fingir namorar Daniel estava começando a parecer real demais.
A publicação do noivado do casal virou assunto muito mais rápido do que Helena esperava. Clientes antigos do restaurante começaram a comentar. Os vizinhos da família de Daniel apareceram dando parabéns, até fornecedores pareciam emocionados demais com a notícia e, sinceramente, aquilo estava saindo completamente do controle. Na manhã de sábado, Helena entrou no restaurante e encontrou a mãe de Daniel escolhendo flores para um pequeno jantar de comemoração, pequeno com 40 pessoas. Confirmadas, isso era para ser discreto. Helena reclamou baixinho. Daniel apareceu atrás dela segurando caixas de bebida. Minha mãe ouviu a palavra noivado e perdeu completamente a sanidade. A mulher ouviu perfeitamente, porque vocês dois demoraram tempo demais. Helena fechou os olhos devagar. De novo isso. Todo mundo falava deles como se aquele relacionamento já existisse há anos. Durante o dia inteiro, clientes antigos do restaurante paravam Daniel para brincar sobre o casamento e o pior era que ele parecia confortável demais ouvindo aquilo. Helena observava tudo de longe enquanto ajudava na organização do salão. Em determinado momento, uma senhora que frequentava o restaurante havia anos segurou a mão dela sorrindo emocionada. Ele olha para você igual o pai dele olha para a mãe dele. Aquilo deixou Helena completamente sem reação, porque infelizmente ela sabia exatamente do que a mulher estava falando. Daniel tinha mesmo aquele olhar. Mais tarde, enquanto arrumavam as mesas antes da festa, Helena subiu numa cadeira tentando alcançar uma decoração torta perto das luzes do teto. Péssima ideia. A cadeira balançou perigosamente. Antes que ela pudesse cair, Daniel segurou a cintura dela rápido demais. Os dois congelaram imediatamente. Helena ainda estava equilibrada na cadeira enquanto Daniel permanecia perto o suficiente para ela sentir o perfume dele. Muito perto. Você tá bem? Ele perguntou baixo. Ela sentiu rápido demais, só que Daniel não soltou a cintura dela imediatamente e aquilo virou um problema enorme para o coração dela. A tensão ficou tão óbvia que o cozinheiro passando ao lado simplesmente comentou: finalmente vão parar de fingir que isso aí é amizade. Daniel soltou Helena na mesma hora. Carlos, vai cuidar da cozinha. O homem saiu rindo sozinho. Helena desceu da cadeira tentando agir normalmente, mas o rosto dela estava quente demais. Pior ainda, Daniel parecia nervoso também naquela noite. Durante a comemoração, os dois passaram horas ouvindo parentes dizerem que já esperavam por isso. O irmão mais novo de Daniel chegou a perguntar quanto tempo eles pretendiam continuar fingindo surpresa quando claramente estavam apaixonados. Helena ria de nervoso toda vez, porque sinceramente começava a ficar difícil convencer até a si mesma de que aquilo ainda era atuação. Depois da festa, Helena começou a evitar ficar sozinha com Daniel, o que era extremamente difícil, porque ele aparecia em todos os lugares, no restaurante, na porta do apartamento dela, mandando mensagem perguntando se ela comeu direito. Aquilo deveria irritar, mas só deixava tudo pior. Na terça-feira à noite, Helena apareceu no restaurante depois do expediente levando documentos que Daniel precisava revisar para a reunião com o investidor. O lugar estava quase vazio, luzes baixas, som baixo. Vindo da cozinha, Daniel estava sozinho organizando algumas contas atrás do balcão quando levantou os olhos e sorriu ao ver ela entrando, e sinceramente, Helena começou a odiar o efeito daquele sorriso nela. Trouxe comida? Ele perguntou imediatamente. Trouxe documentos, então trouxe tristeza. Ela começou a rir sem conseguir evitar. Daniel puxou uma cadeira ao lado da dele para ela sentar enquanto continuava mexendo nas planilhas. Aquilo parecia perigosamente confortável, como sempre. Helena tentava focar nos papéis, mas toda vez que olhava pro lado encontrava Daniel perto demais, o braço encostando no dela sem querer, o perfume dele, a forma concentrada como franzia a testa lendo números. Em algum momento, Daniel soltou um suspiro cansado e apoiou a cabeça no ombro dela dramaticamente. Eu odeio burocracia. Helena congelou imediatamente porque aquilo não parecia falso, nem um pouco. Ela olhou devagar para ele. Você tá usando minha compaixão emocionalmente, tá funcionando. Infelizmente sim. Antes que ela respondesse, a cozinheira apareceu na porta da cozinha observando os dois em silêncio, depois sorriu lentamente. Ah, então vocês já chegaram nessa fase. Helena afastou Daniel do ombro na mesma hora. Não é o que parece. A mulher começou a rir alto. Querida, eu sou casada há 20 anos. Eu conheço cara de apaixonado. Daniel ficou quieto demais depois disso, e aquilo deixou Helena nervosa, muito nervosa, quando finalmente ficaram sozinhos outra vez. O silêncio
Mudou completamente, mais pesado, mais íntimo. Daniel observava ela quieto enquanto girava uma caneta entre os dedos, até perguntar baixo: isso te incomoda? Helena levantou os olhos. O que todo mundo falando da gente desse jeito? Ela abriu a boca pronta para responder automaticamente sim, mas travou porque a verdade era pior. Não incomodava, assustava porque cada vez parecia mais possível. A reunião com o investidor foi marcada para sexta-feira à noite no próprio restaurante. Segundo Daniel, o homem valorizava ambiente familiar. Segundo Helena, aquilo era só uma desculpa para transformar o jantar num teatro emocional completo. Ela estava nervosa desde cedo, não pela atuação, isso já vinha fácil demais. O problema era justamente esse. Daniel apareceu no apartamento dela no início da noite usando camisa social escura e aquele relógio bonito que Helena odiava porque deixava ele ainda mais atraente. Você tá pronta? Ele perguntou, então olhou para ela de verdade, e ficou em silêncio por tempo demais. Helena imediatamente cruzou os braços. Não começa, Daniel piscou lentamente, você tá linda, pronto. Agora ela queria cancelar a própria existência, isso faz parte da atuação. Ela perguntou tentando soar normal. Ele ainda parecia distraído olhando para ela, nem um pouco. Péssima resposta, péssima. O restaurante estava lotado quando chegaram. Funcionários correndo mesas ocupadas e a família inteira de Daniel agindo como se realmente fossem celebrar um casamento. O investidor chegou pouco depois, um homem sério, acompanhado da esposa, que imediatamente pareceu encantada pelo casal. Durante o jantar, Daniel segurava a mão de Helena naturalmente debaixo da mesa enquanto conversava sobre o restaurante. E ela percebeu tarde demais que já tinha parado de estranhar aquilo. Em determinado momento, a esposa do investidor sorriu olhando para os dois. Vocês têm uma energia muito bonita juntos. Helena quase engasgou com o vinho. Daniel, o traidor, apenas sorriu tranquilo. Obrigado. A mulher continuou olhando para os dois com cara emocionada. Dá para perceber quando existe carinho de verdade. Helena sentiu o coração acelerar outra vez, porque aquilo não deveria atingir ela daquele jeito. Mais tarde, depois do jantar, o investidor pediu para conhecer melhor o restaurante antes de fechar qualquer acordo. Daniel foi mostrar a cozinha enquanto Helena ficou organizando algumas coisas no salão vazio. Ela respirava aliviada achando que finalmente teria alguns minutos de paz emocional, até ouvir a mãe de Daniel surgindo atrás dela. Você ama meu filho? Helena quase derrubou uma pilha de cardápios, o que a mulher parecia tranquila demais. Querida, você olha para ele como se ele fosse sua pessoa favorita no mundo? Helena abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nenhuma resposta saiu porque, sinceramente, talvez fosse verdade. Depois daquela conversa com a mãe de Daniel, Helena passou o restante da noite emocionalmente desequilibrada. Ela começou a reparar em coisas que antes tentava ignorar. O jeito automático como procurava Daniel em qualquer ambiente, a facilidade absurda de rir com ele, o fato perigosíssimo de que ele era sempre a primeira pessoa para quem ela queria contar qualquer coisa. Aquilo não parecia amizade há muito tempo. O pior era que Daniel continuava agindo naturalmente, como se segurar a cintura dela, tocar a mão dela, ou olhar daquele jeito demorado não causasse um colapso emocional inteiro nela. No fim da reunião, o investidor foi embora extremamente satisfeito. Disse que daria a resposta definitiva em poucos dias, mas deixou claro que tinha gostado da imagem familiar e acolhedora do restaurante. A família de Daniel praticamente comemorou antes da hora. Quando o restaurante finalmente esvaziou, restaram apenas os dois organizando o salão. Helena recolhia alguns copos distraída quando percebeu Daniel olhando para ela em silêncio do outro lado das mesas. O que ela perguntou imediatamente? Ele soltou uma risada fraca. Nada, mentira. Ela conhecia aquela cara. Daniel largou alguns pratos no balcão antes de se aproximar devagar. Minha mãe falou alguma coisa estranha para você, né? Helena arregalou os olhos. Como você sabe? Porque ela estava com cara de quem queria interferir emocionalmente na minha vida. Ela começou a rir baixo. Daniel parou perto demais outra vez. Aquilo precisava virar crime, e aí, ele insistiu. Helena desviou os olhos tentando parecer casual. Ela só exagera demais. Daniel ficou quieto alguns segundos observando ela, depois perguntou mais baixo: você acha que todo mundo tá exagerando? O coração dela tropeçou forte, porque aquela pergunta não parecia mais brincadeira. O restaurante estava silencioso agora, só existiam os dois, a luz baixa do salão e aquela tensão ridiculamente óbvia que todo mundo parecia perceber há semanas. Helena tentou responder alguma coisa inteligente, não conseguiu. Daniel suspirou pequeno antes de sorrir de lado. Relaxa, eu também finjo que não percebo. Ela levantou os olhos imediatamente. Como assim? Ele deu de ombros devagar.
Todo mundo olha pra gente como se já estivéssemos apaixonados faz anos. O problema foi o jeito calmo como ele falou aquilo, como se a ideia não incomodasse nem um pouco. Helena sentiu o rosto esquentar e, sinceramente, naquele momento ela percebeu uma coisa assustadora: se Daniel beijasse ela ali, ela provavelmente esqueceria completamente que aquilo começou como atuação. Os dias seguintes ficaram perigosamente estranhos entre eles, não ruins. Muito pelo contrário, Daniel começou a parecer ainda mais atento com Helena depois da reunião, passava na cafeteria favorita dela antes do trabalho, mandava mensagem perguntando se ela tinha chegado em casa e inventava desculpas cada vez mais óbvias para ficar perto dela, e Helena, infelizmente, aceitava todas. Na quarta-feira, os dois precisaram participar de uma feira gastronômica representando o restaurante. Segundo a mãe de Daniel, aquilo seria ótimo para a imagem do casal. Helena já tinha desistido de lutar contra aquela frase. O evento estava lotado, música ao vivo, barracas espalhadas e gente andando por todos os lados enquanto Daniel tentava atender clientes e conversar com fornecedores ao mesmo tempo. Mesmo ocupado, ele continuava procurando Helena com os olhos o tempo inteiro. Toda vez, aquilo começou a bagunçar ela emocionalmente num nível absurdo. Perto do fim da noite, uma mulher apareceu no estande reconhecendo Daniel imediatamente. Bonita, elegante, confiante demais, ela abraçou Daniel sorrindo. Quanto tempo? Helena tentou agir normalmente enquanto organizava alguns pratos, mas ouviu a mulher perguntar: você ainda tá solteiro ou finalmente criou juízo? Daniel nem hesitou. A mão dele pousou automaticamente na cintura de Helena. Na verdade, eu vou casar. O sorriso da mulher mudou na hora enquanto olhava entre os dois. Ah, então era verdade. Helena percebeu aquilo imediatamente. Vocês já se conheciam. A mulher soltou uma risada curta. Eu saí com ele uma vez anos atrás. Foi impossível competir com você. Silêncio. Helena piscou lentamente. O quê? A mulher apontou para os dois como se estivesse falando óbvio. Daniel falava de você o tempo inteiro. O coração de Helena praticamente falhou. Ela virou devagar para Daniel. O traidor parecia genuinamente nervoso agora. Clara. A mulher começou a rir. Desculpa, mas vocês eram praticamente um casal sem perceber. Depois disso, ela se despediu naturalmente e desapareceu no meio da feira, deixando Helena completamente sem estrutura emocional. Daniel evitou olhar diretamente para ela por alguns segundos enquanto organizava guardanapo sem necessidade nenhuma. Então, Helena começou devagar. Você falava de mim em encontros? Ele soltou um suspiro derrotado. Às vezes, Daniel. Ele finalmente olhou para ela e, sinceramente, parecia nervoso de verdade. Você sempre foi importante para mim. Aquilo bateu nela forte demais, porque o jeito que ele falou não parecia amizade nem um pouco. Depois da feira, Helena não conseguiu parar de pensar na frase da ex de Daniel: vocês eram praticamente um casal sem perceber. Aquilo ficou preso na cabeça dela de um jeito irritante, porque quanto mais pensava, mais sentido fazia. Os dois já agiam como casal há anos, as mensagens constantes, as noites juntos no restaurante, a forma automática como um cuidava do outro. Talvez todo mundo só tivesse percebido antes deles. Na sexta-feira, Daniel apareceu no apartamento dela carregando sacolas de comida e expressão cansada. Minha mãe disse que você não almoçou. Helena abriu espaço para ele entrar rindo. Sua família me monitora agora, não só eu. O coração dela fez aquela coisa irritante outra vez. Daniel espalhou as embalagens na cozinha enquanto Helena observava ele em silêncio. E pela primeira vez, ela não conseguiu mais fingir que não enxergava certas coisas. O cuidado exagerado. O jeito como ele sempre olhava primeiro para ela quando alguma coisa boa acontecia. A forma natural como fazia espaço para ela na própria vida. Aquilo nunca foi exatamente amizade. Enquanto jantavam no balcão da cozinha, Daniel comentou casualmente que o investidor finalmente tinha aprovado a parceria com o restaurante. Helena praticamente pulou da cadeira. Sério? Daniel começou a rir quando ela abraçou ele sem pensar, só que o abraço demorou mais do que deveria, muito mais. Quando Helena percebeu, os dois ainda estavam perto demais. Daniel segurava a cintura dela calmamente enquanto olhava para ela. Daquele jeito silencioso que desmontava completamente o cérebro dela. O sorriso dele diminuiu devagar, a tensão voltou instantaneamente. A gente conseguiu. Helena falou baixo demais. Daniel assentiu sem desviar os olhos, mas não soltou ela. Péssima ideia. Helena sentiu o coração acelerando num nível absurdo enquanto o apartamento inteiro parecia silencioso demais ao redor deles. Então a campainha tocou. Os dois se afastaram rápido demais. A mãe de Daniel entrou no apartamento carregando uma
garrafa de vinho e parou imediatamente olhando para os dois, silêncio. Depois ela sorriu lentamente. Ah, então finalmente aconteceu? Não, os dois responderam ao mesmo tempo. A mulher começou a rir alto. Vocês são os únicos seres humanos que ainda não perceberam o que está acontecendo aqui. Helena colocou as mãos no rosto imediatamente. Daniel parecia igualmente derrotado, e sinceramente talvez a mãe dele estivesse certa. Depois da invasão emocional da mãe de Daniel, Helena começou a evitar qualquer situação que pudesse deixar os dois sozinhos tempo demais. O problema era que Daniel parecia determinado a destruir completamente essa estratégia. Ele mandava mensagem o dia inteiro, aparecia no apartamento dela sem avisar, inventava desculpas absurdas para chamar ela pro restaurante, e Helena estava começando a perder totalmente a capacidade de fingir normalidade perto dele. Numa noite chuvosa, o restaurante precisou fechar mais cedo por causa de um problema elétrico no bairro. Os funcionários foram embora rapidamente, deixando apenas Helena e Daniel organizando algumas coisas no salão vazio. A chuva batia forte nas janelas enquanto Daniel fechava o caixa atrás do balcão. Helena fingia prestar atenção nas comandas, fingia muito mal, porque conseguia sentir a presença dele em qualquer canto da sala agora. Você tá estranha comigo, Daniel comentou de repente. Ela levantou os olhos rápido demais. Não. Ele soltou uma risada baixa. Helena, eu te conheço há 8 anos. Aquilo piorou tudo. Daniel largou algumas folhas sobre o balcão e se aproximou devagar, sem pressa, como fazia quando queria conversar sério. Você tá fugindo de mim? O coração dela acelerou imediatamente porque ele estava certo. Helena respirou fundo tentando parecer racional. Talvez porque todo mundo continue falando que a gente parece apaixonado. Daniel ficou quieto alguns segundos. Depois perguntou calmamente: e isso te incomoda tanto assim? Ela abriu a boca pronta para responder, mas travou, porque a verdade era muito mais complicada agora. Daniel observava ela em silêncio, esperando uma resposta que ela claramente não conseguia dar. Então ele soltou um suspiro pequeno e apoiou as mãos no balcão dos dois lados dela, muito perto outra vez. Posso ser sincero? Ele perguntou baixo. O coração dela praticamente saiu do corpo. Helena sentiu devagar. Daniel manteve os olhos nela enquanto falava. Acho que eu parei de fingir faz tempo. Pronto. Fim absoluto da estabilidade emocional dela. A chuva continuava forte do lado de fora enquanto Helena tentava processar aquela frase sem entrar em combustão espontânea. Daniel ainda estava perto demais, calmo demais, olhando para ela daquele jeito impossível. E pela primeira vez desde o começo daquela mentira, Helena percebeu que talvez Daniel realmente estivesse apaixonado por ela. Depois da confissão de Daniel, Helena passou exatamente 2 dias inteiros evitando encarar o problema. O problema sendo ela estava completamente apaixonada pelo melhor amigo. Na teoria, aquilo deveria assustar mais, mas sinceramente, a parte mais assustadora era perceber o quanto aquilo fazia sentido. Ela começou a lembrar de pequenos momentos dos últimos anos. Daniel aparecendo com comida quando ela tinha dias ruins, as noites assistindo filme no sofá dele, o jeito automático como ele segurava a mão dela atravessando ruas movimentadas. Talvez todo mundo estivesse certo desde o começo. Naquela sexta-feira, Helena apareceu no restaurante decidida a finalmente conversar direito com ele. O lugar estava cheio, funcionários correndo, clientes ocupando quase todas as mesas, e Daniel parecia absurdamente feliz. Ela percebeu isso imediatamente. Ele ria mais, sorria mais, parecia mais leve desde que o restaurante tinha sido salvo. E Helena odiou perceber que talvez gostasse de ser parte da felicidade dele. Daniel levantou os olhos assim que viu ela entrando, e o sorriso que apareceu no rosto dele praticamente acabou com qualquer capacidade racional que restava nela. Aquilo não era amizade, nunca mais foi. No fim do expediente, os dois ficaram sozinhos organizando algumas mesas em silêncio. Só o som baixo da cozinha e das cadeiras arrastando pelo salão vazio. Daniel observava ela claramente esperando alguma coisa. Então Helena respirou fundo. Eu odeio o fato de que sua mãe estava certa. Ele piscou devagar. Minha mãe tá certa sobre muitas coisas. Você precisa especificar? Ela revirou os olhos automaticamente. Daniel começou a sorrir daquele jeito irritantemente bonito. Helena largou os talheres sobre a mesa antes de continuar. Todo mundo percebeu antes da gente. O sorriso dele diminuiu aos poucos. Agora ele parecia nervoso também. Finalmente, Helena cruzou os braços tentando manter algum controle emocional. E sinceramente, isso me irrita muito. Daniel deu um passo pequeno na direção dela. O que exatamente? Ela soltou uma risada nervosa. O fato de que eu achei que estava fingindo, quando provavelmente já gostava de você há tempo demais. Silêncio.
O restaurante inteiro pareceu parar por um segundo. Daniel ficou olhando para ela como se tivesse acabado de ganhar na loteria emocional. E então ele começou a rir, baixo, incrédulo, completamente feliz. Você tem noção de que eu tô apaixonado por você desde antes dessa mentira toda começar? Helena arregalou os olhos. Como assim, Helena? Eu literalmente inventei um noivado com você sem nem perceber o quanto isso era suspeito. Ela abriu a boca, fechou. Depois começou a rir também, porque sinceramente aquilo era ridículo. 8 anos de amizade, meses fingindo namoro, e os dois emocionalmente lerdos demais para perceber o óbvio. Daniel se aproximou devagar até parar bem na frente dela. Então, a gente pode parar de fingir agora. Helena sorriu sem conseguir evitar, finalmente. Namorar Daniel oficialmente não mudou tanta coisa quanto Helena imaginava, o que sinceramente era preocupante, porque os dois já agiam como casal havia tempo demais. A diferença era que agora ninguém precisava fingir surpresa quando Daniel beijava a testa dela no restaurante, segurava a cintura dela distraidamente ou aparecia no apartamento dela só porque sentiu saudade. A família dele estava insuportavelmente feliz. A mãe de Daniel agia como se tivesse vencido uma competição pessoal. Eu esperei anos por isso, ela dizia pelo menos uma vez por semana. O irmão dele era pior. Finalmente perceberam o que qualquer ser humano com visão percebeu em 5 minutos. Helena já tinha desistido de discutir, numa noite tranquila depois do expediente. O restaurante estava quase vazio enquanto os dois fechavam o caixa juntos. O lugar parecia diferente agora, mais vivo, mais leve. A parceria com o investidor salvou o restaurante. Os clientes tinham voltado e Daniel parecia respirar melhor pela primeira vez em meses. Helena observava ele organizando algumas notas atrás do balcão enquanto sorria sozinho de vez em quando sem perceber. Aquilo mexia com ela de um jeito absurdo. Daniel levantou os olhos sentindo ela encarando. O que ela apoiou o rosto na mão calmamente. Você tá feliz? Ele sorriu pequeno antes de responder. Tô. A sinceridade simples daquilo apertou o coração dela, porque Helena lembrava exatamente de como ele parecia no começo de tudo. Cansado, preocupado e carregando peso do restaurante inteiro sozinho. Agora ele parecia leve. Daniel largou o dinheiro no caixa e caminhou até ela devagar. Obrigado. Helena franziu a testa. Pelo quê? Ele segurou a mão dela naturalmente. Por ter ficado. Aquilo quase destruiu ela emocionalmente. Daniel aproximou ela pela cintura com calma, como se aquilo já fosse parte natural da rotina deles, e talvez fosse mesmo quando eu era um desastre tentando fingir noivado. Ele completou. Helena começou a rir baixo. Você continua sendo um desastre, mas agora é oficialmente seu problema? Ela fingiu pensar por alguns segundos. Acho que consigo sobreviver. Daniel sorriu daquele jeito calmo e apaixonado que ainda bagunçava completamente o cérebro dela. Então beijou ela devagar no meio do restaurante vazio, sem atuação, sem mentira, sem precisar fingir mais nada. E sinceramente, Helena percebeu que talvez todo mundo estivesse certo o tempo inteiro. Meses depois, o restaurante já estava completamente diferente, cheio quase todas as noites, funcionários menos estressados, e a família de Daniel emocionalmente insuportável agora que o casamento dos dois tinha virado assunto oficial. A mãe dele já falava de decoração como se o evento fosse acontecer amanhã. Helena tinha aceitado que nunca mais teria paz. Numa noite tranquila depois do fechamento, ela estava sentada sobre o balcão da cozinha observando Daniel terminar o caixa enquanto alguns funcionários limpavam o salão. Carlos, o cozinheiro fofoqueiro, passou pelos dois balançando a cabeça. Ainda acho engraçado que vocês precisaram fingir namoro para perceber que eram apaixonados. Vai lavar panela? Daniel respondeu imediatamente. O homem saiu rindo alto. Helena começou a rir também porque sinceramente era ridículo mesmo. Daniel caminhou até ela poucos segundos depois, parando entre as pernas dela enquanto segurava a cintura dela naturalmente. Aquilo ainda parecia perigosamente confortável. Você tá pensando demais, ele comentou baixo. Ela sorriu pequena. Só tava lembrando que tudo isso começou por causa de uma mentira idiota. Daniel aproximou o rosto do dela devagar. Melhor mentira que eu já inventei. Helena fingiu pensar. Ainda acho que foi emocionalmente suspeito inventar um noivado comigo especificamente. Foi totalmente suspeito. Ela começou a rir outra vez. Então Daniel beijou ela calmamente ali mesmo, no meio da cozinha do restaurante que quase desmoronou, antes de juntar os dois de vez, e enquanto observava o homem que tinha sido o melhor amigo dela antes de virar amor da vida, Helena percebeu uma última coisa. Talvez eles nunca tenham fingido tanto quanto imaginavam.